A paz de Deus para todos que nos ouvem e sejam muito bem-vindos a mais um mergulho aprofundado. Sempre um privilégio estar aqui para a gente analisar esses textos maravilhosos. Com certeza. Esse é aquele nosso espaço dedicado a pegar fontes riquíssimas, sabe? Aquelas notas de estudo densas, as análises teológicas detalhadas e extrair as pepitas de conhecimento mais valiosas. E hoje nós temos um material e tanto nas mãos. Olha, eu tô fascinada por esse tema. O nosso foco hoje é um texto muito singular. A gente vai explorar o capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. O encerramento definitivo. Exatamente, é literalmente o último capítulo de todo o Antigo Testamento. A missão deste nosso estudo hoje é desempacotar um trecho que tem, pasmem, apenas 6 versículos. É bem curtinho. Muito curto. Mas quem está nos ouvindo não pode se enganar pelo tamanho minúsculo da leitura. Porque esses 6 versículos carregam o peso colossal de encerrar toda uma era da revelação bíblica. E eles fazem isso misturando imagens extremas, né? Sim, imagens de um julgamento avassalador, um fogo ardente, com promessas de uma esperança que é, assim, absolutamente radiante. O que torna esse encerramento tão monumental é que ele não funciona apenas como um ponto final histórico. Não é um simples fechar de cortinas e acabou. Não mesmo. Ele é uma ponte. Uma ponte incrivelmente profunda e cheia de mistérios que atravessa 400 anos de silêncio profético e se conecta diretamente com os eventos do Novo Testamento. Lançando bases até para o livro do Apocalipse, certo? Perfeito. É um final que, paradoxalmente, prepara o terreno para um novo e grandioso começo. Essas palavras de Malaquias precisavam ecoar na mente do povo por séculos, deixando quem as lia em um estado constante de alerta. Uma expectativa palpável. E para não nos perdermos nessa ponte, a gente vai fazer uma jornada muito clara hoje. Qual é o nosso roteiro? Nós vamos começar encarando uma imagem aterrorizante. Uma fornalha e cinzas, que representam o dia do julgamento. Mas eu prometo para todo mundo que nos ouve que logo depois a gente vai sair dessa fornalha para presenciar o nascer de um sol da justiça. Uma das promessas mais lindas do texto bíblico. Sem dúvida. E antes de encerrar, a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças teológicos da Bíblia. Um enigma que envolve, viagens no tempo proféticas, por assim dizer, com as figuras de Moisés, Elias e João Batista. É um assunto que rende muito debate. Rende demais. Então, certo, vamos desvendar isso, começando logo pelo versículo 1 de Malaquias 4. O texto nos atinge de forma muito direta. Ele diz que o dia do Senhor está chegando e queimará como fornalha. Uma imagem bem pesada. Visceral. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. Aqueles restos secos e inúteis que sobram depois de uma colheita, sabe? Sim, o sabugo, a palha seca. Isso. E o profeta avisa que o fogo não lhes deixará nem raiz nem ramo. É uma linguagem de devastação completa. Essa visceralidade não está aí por acaso. Quando a gente analisa os comentários originais e o contexto histórico da época, nós notamos que o fogo descrito aqui possui um propósito estritamente judicial. Um fogo de condenação. Exato. Para entendermos a gravidade, a gente precisa fazer um contraste rápido. No capítulo anterior, em Malaquias 3, o profeta fala de um fogo purificador, o famoso fogo do ourives. Aquele que limpa a prata. Isso, aquele é um fogo controlado. Ele é usado para derreter a prata, tirar as impurezas e purificar o povo, especialmente ali os levitas. Mas agora no capítulo 4, a figura muda drasticamente. Não tem mais purificação para quem é arrogante? Nenhuma. O fogo da fornalha é um fogo de consumição. Ele queima sem controle, muito parecido com os oráculos de destruição que nós encontramos nos profetas Isaías ou Sofonias, por exemplo. Quando ele diz sem deixar raiz nem ramo? É uma metáfora para ilustrar que não haverá futuro. Não haverá legado nem escape.
a árvore arrancada por inteiro. Sabe, lendo isso, muita gente vê a palavra cinzas ou palha queimada e pensa, pronto, eles deixaram de existir, fim da história. E isso acaba gerando um debate enorme sobre a aniquilação da alma. É uma conclusão comum numa leitura rápida. Parece mesmo que essas pessoas simplesmente seriam apagadas da existência para sempre. O que os nossos estudos dizem sobre isso? O que é fascinante aqui é justamente esclarecer essa confusão, porque esse é um debate frequente até mesmo entre estudiosos respeitados. Mas quando Malaquias usa a metáfora da palha sendo consumida, ele não está defendendo uma aniquilação ontológica. Ontológica, você diz, no sentido de deixar de existir no universo? Exatamente. A ideia de que o ser humano simplesmente some do mapa cósmico. A Bíblia precisa ser lida em conjunto. Se a gente cruzar essa passagem com textos fundamentais, como o do profeta Daniel no capítulo 12, versículo 2, encontramos a clara afirmação de que haverá uma ressurreição corporal para todos. Tanto para os justos quanto para os ímpios? Exato. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Portanto, a existência deles não é interrompida no sentido de sumir. Então, o que significa virar cinza nesse contexto de Malaquias? O que ele está descrevendo com essa imagem da fornalha é a exclusão total, absoluta e definitiva dos ímpios do reino de Deus. O que vira cinzas é a arrogância deles. Ah, entendi. É o fim do status. É o fim de qualquer influência, de qualquer poder ou riqueza que eles ostentavam na terra. O orgulho vira pó. E eles ostentavam muito naquela época, né? Isso faz todo sentido quando a gente mergulha no contexto imediato do povo de Judá ali. Uma época bem complicada. Muito. O povo tinha voltado do exílio, reconstruído o templo, mas a glória prometida parecia que não chegava nunca. A economia ia mal, as colheitas falhavam direto. Havia uma frustração generalizada. Demais. E se a gente voltar um pouquinho, lá em Malaquias 3, versículos 13 e 14, a gente encontra uma comunidade extremamente cínica. As pessoas estavam dizendo palavras duras contra Deus nas ruas, questionando abertamente o valor da fé. Elas olhavam para os vizinhos corruptos e a conta não fechava. Exato. Elas perguntavam, o que nós ganhamos ao obedecer a Deus? Olhe para os que praticam o mal, eles prosperam, testam a paciência de Deus e saem totalmente impunes. Havia uma crise de injustiça sufocando aquela sociedade de um jeito horrível. A sensação clara era de que a retidão não compensava. Para que ser bom se o mal enriquece? E é exatamente a esse cinismo amargo que Malaquias 4 oferece a resposta final. A fornalha. A fornalha. O versículo 3 traz uma imagem que complementa isso. Diz que os justos pisarão os ímpios, que serão como cinzas debaixo das plantas dos seus pés no dia em que o Senhor agir. É uma imagem forte. Para os ouvidos modernos, isso pode soar um pouco belicoso, um pouco agressivo. Mas pense numa comunidade oprimida, esmagada por líderes corruptos e por impérios cruéis. Essa é a promessa máxima de vindicação. É a justiça sendo feita na frente de quem sofreu. Sim, essa declaração encerra de vez a discussão levantada pelos cínicos. Ela demonstra o desprezo profundo de Deus por aqueles que exploram os outros e praticam a maldade. E coloca isso num contraste gigantesco com a proteção zelosa que ele reserva para os seus. A mensagem é que a justiça de Deus pode parecer demorada para quem está chorando no presente, mas ela é garantida. E será cabal. Absolutamente garantida. E no meio dessa tensão toda, dessa carga dramática, o texto nos presenteia com uma das maiores viradas de toda a profecia bíblica. É como se a gente pudesse dar um suspiro de alívio lendo. A mudança de tom no versículo 2. Isso, a gente sai de uma cena de fornalha ardente, de cinzas de julgamento severo. E o texto avisa que para aqueles que temem ou reverenciam o nome de Deus, não haverá esse fogo destruidor. Muito pelo contrário. Para esses nascerá o sol da justiça. A mudança de cenário vai do terror da noite para a luz mais linda do amanhecer. Eu acho essa imagem belíssima. Essa metáfora do sol da justiça é de uma riqueza teológica impressionante. E, curiosamente, é a única vez que ela aparece com essas exatas palavras em todas as escrituras sagradas. Sério? Sim. É exclusiva de Malaquias. Com essas palavras exatas, sim. Pense na natureza do sol. Ele é implacável contra as trevas. Ele dissipa a escuridão, traz luz, revela o que estava escondido e aquece a terra congelada. Ele muda a realidade ao redor. Completamente.
E o profeta adiciona um detalhe deslumbrante ao dizer que esse sol trará cura em suas asas, que na linguagem poética hebraica se refere aos raios do sol. As asas são os raios de luz. Lindo! E sobre essa cura, os estudos trazem algo muito específico, não é? Sim, a palavra original usada ali para cura é marpé. E marpé não é apenas curar um resfriado ou um corte. Carrega o significado de uma saúde sistêmica, uma restauração profunda de todo o ser. Uma vitalidade restaurada. Exato. Então os raios desse sol representam os poderes restauradores e vivificantes da própria justiça divina. O mesmo dia que será uma fornalha para o arrogante, será um nascer do sol curativo para o reverente. O evento é o mesmo. O que muda completamente é a experiência. Dependendo de onde está o coração da pessoa perante Deus. Precisamente. É uma poesia que transcende o tempo. E não surpreende que ao longo de toda a história essa passagem tenha ganhado um contorno muito especial e muito central para os leitores cristãos, certo? Inevitavelmente. Os estudiosos e intérpretes cristãos, ao longo dos últimos 2 milênios, viram o cumprimento perfeito e definitivo dessa profecia na pessoa de Jesus Cristo. Porque os paralelos são diretos. A associação flui com muita naturalidade, porque as próprias palavras de Jesus no Novo Testamento ecam essa ideia. No Evangelho de João, ele se declara como a luz do mundo. Aquele que o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Aquele que dissipa a escuridão do pecado humano. Aquele que traz a verdadeira saúde moral, espiritual e até física para a humanidade, é o cumprimento exato desse sol da justiça que Malaquias enxergou de tão longe. Impressionante! Mas a genialidade de Malaquias não para no nascer do sol. O final do versículo 2 traz uma imagem que ilustra o resultado na prática dessa cura. A imagem da estrebaria. Isso. O texto diz que os justos sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É uma figura de linguagem, no mínimo, muito curiosa para os nossos dias. Para uma sociedade amplamente agrária como aquela de Judá, essa era a imagem máxima de libertação e alívio. A gente precisa pintar essa cena mental para entender o impacto. Vamos lá. Imagine um bezerro jovem. Ele passou o inverno inteiro trancado em um espaço escuro, apertado, úmido e restrito. Preso ali por meses. Preso. Mas, quando a primavera finalmente chega, a porta do curral é aberta e ele vê o sol, sente o calor e olha para aquele pasto verde, vasto e sem cercas imediatas. A reação natural desse animal não é sair andando calmamente. De jeito nenhum. Ele pula, ele salta, corre em círculos com uma energia que não dá para controlar. É a representação da pura alegria não contida. Uma alegria indomável. Essa analogia traduz a satisfação profunda que vem depois de um longo período de restrição. Se a gente aplicar isso ao povo, que estava ouvindo a profecia, que vivia sob opressão, cansado do cinismo do mundo, o que Deus está prometendo é uma libertação espiritual imensurável. Sair dessa estrebaria é o fim das limitações, do sofrimento terreno, daquela tristeza crônica. É a entrada em uma era de abundante renovação. E a pergunta que surge, então, é o que tudo isso significa na prática. Como é que alguém que está ouvindo essa promessa de fogo e de luz deve viver no seu dia a dia? Isso nos conduz aos últimos 3 versículos do livro, o apelo final do profeta. Exato, do versículo 4 ao 6. O versículo 4 começa olhando firme para o passado. Ele diz: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe. Só para contextualizar quem nos ouve, Horebe é simplesmente outro nome para o famosíssimo Monte Sinai, aquele lugar onde Deus entregou os 10 mandamentos e estabeleceu a aliança. E esse olhar para o passado é o pilar absoluto da preparação para o futuro. Como assim? A gente precisa entender o que Malaquias quer dizer com lembrar. O verbo hebraico utilizado aqui é zakar. Na nossa cultura ocidental de hoje, lembrar é um mero exercício mental, né? É tentar recordar onde você deixou a chave do carro. Ou o nome de um amigo de infância. Isso. Mas no pensamento hebraico bíblico, zakar é quase como uma memória muscular. É uma ação conjugada e inseparável do comportamento. É como lembrar dos votos de casamento. Não é só saber que teve uma festa anos atrás. Exato. Lembrar dos votos exige que a pessoa seja fiel hoje por causa daquele pacto.
O Zacar exige obediência contínua, uma resposta prática, arrependimento de fato. Malaquias está dizendo, para que vocês estejam prontos para esse grande e terrível dia que vem, vocês precisam viver o presente ancorados na obediência do que Deus já determinou lá atrás. Muito forte isso. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque no versículo 4, ele manda olhar para o passado, focar em Moisés, mas no versículo 5 ele vira o telescópio profético para o futuro. E solta um enigma. Um enigma que tem fascinado as mentes há séculos. Deus promete o seguinte: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos pensar um pouco. Elias foi um profeta que não morreu. Foi levado aos céus em um redemoinho muitos séculos antes. Séculos antes de Malaquias sequer nascer. Prometer que ele vai voltar deixou uma marca tão, mas tão profunda que até hoje, nas refeições de Páscoa judaica, muitas famílias deixam uma cadeira vazia e um cálice de vinho servido na mesa, só esperando que Elias entre pela porta. Essa expectativa era colossal no mundo antigo. E isso levanta uma questão teológica enorme, um quebra-cabeça interpretativo complexo. E como a gente monta esse quebra-cabeça? Para resolvermos isso, a gente precisa cruzar as evidências de Malaquias diretamente com os relatos do Novo Testamento. O primeiro grande salto que os estudiosos fazem é apontar para João Batista. O profeta do deserto. Ele mesmo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o próprio Jesus Cristo declara às multidões a respeito de João e, se vocês quiserem aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Uma identificação bem direta. Totalmente. E tem mais. Antes mesmo de João nascer, o anjo Gabriel aparece a Zacarias no Evangelho de Lucas e diz que a criança iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Isso parece amarrar a profecia com um laço perfeito. A promessa estaria cumprida em João Batista, ponto final. Só que espera. Isso dá um nó na cabeça de qualquer um que lê os evangelhos com atenção. A famosa aparente contradição. Porque se a gente for para o Evangelho de João, no capítulo 1, os líderes religiosos de Jerusalém mandam sacerdotes perguntarem na cara de João Batista: você é Elias? E ele responde com um sonoro, curto e direto: não. É um impasse fascinante. Nós temos Jesus dizendo que ele é o Elias e o próprio João Batista dizendo: eu não sou. Como a gente resolve isso sem achar que um dos dois estava redondamente enganado? A chave para desatar esse nó está em compreender a diferença entre uma reencarnação literal e a continuidade de um ministério profético. Quando os líderes religiosos perguntaram a João Batista se ele era Elias, eles estavam perguntando na literalidade. Tipo, você é aquele Elias histórico que desceu do céu no redemoinho agora há pouco. Exatamente isso. E para essa pergunta hiperliteral, a resposta de João teve que ser não. Eu sou João, filho de Zacarias. Eu não sou um homem de séculos atrás reencarnado ou devolvido à terra. Mas ele era, sim, um mensageiro prometido. Que operava no mesmo impacto. Operava com o mesmo impacto, a mesma coragem, a mesma mensagem dura de arrependimento e, como o anjo deixou bem claro, no espírito e no poder de Elias. Ele foi o precursor do primeiro advento de Cristo. Faz todo sentido agora. Mas a história não termina em João Batista, pois não. A profecia de Malaquias 4 não foi completamente esgotada ali no primeiro século. De forma alguma. E nós sabemos disso pelos próprios lábios de Jesus. Em qual momento? No capítulo 17 de Mateus, logo após o evento da Transfiguração, que, aliás, é onde Moisés e Elias aparecem fisicamente conversando com Jesus, conectando de forma brilhante com os exatos dois nomes citados em Malaquias 4. Uau, isso é um detalhe incrível de se notar. E os discípulos descem do monte e perguntam a Jesus sobre a profecia de Elias. O detalhe é que isso ocorria muito tempo depois que João Batista já tinha sido decapitado por Herodes. E mesmo assim, Jesus responde com os verbos no futuro. Ele diz o quê? Ele diz de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Ou seja, embora João Batista tenha cumprido a função de precursor preparatório para a primeira vinda de Cristo, como a nação em grande parte o rejeitou, o Senhor aponta para um cumprimento ainda futuro antes da segunda vinda.
antes daquele grandioso e terrível dia do Senhor final que Malaquias mencionou lá no começo. Exatamente. E é aí que os teólogos e os estudiosos avançam até o último livro da Bíblia. A provável expansão e cumprimento final dessa expectativa de Elias se encontra no livro do Apocalipse. Lá no capítulo 11. Isso, que descreve as duas misteriosas testemunhas que profetizam durante o período mais sombrio da tribulação mundial. Essas duas testemunhas, o texto diz que elas têm o poder de fechar os céus para que não chova durante os dias da sua profecia e de fazer descer fogo do céu para consumir os inimigos. Os mesmos milagres. Se vasculharmos todo o Antigo Testamento, esses são precisamente os milagres característicos que eram a assinatura do ministério do Elias histórico nos dias do rei Acabe. Portanto, teremos um ministério com as mesmíssimas características de Elias, atuando nos últimos dias da humanidade. E o versículo 6 de Malaquias 4 nos revela qual será a missão central dessa figura ou desse ministério profético. Ele diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Uma missão de reconciliação. Uma missão focada na restauração profunda das relações mais básicas e fundamentais da sociedade, onde há quebra na família, há quebra na sociedade e na espiritualidade também. Ele vem para gerar um arrependimento genuíno e urgente. E o motivo de todo esse esforço profético vem na última frase do Antigo Testamento. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição. É um resgate desesperado, sabe? De última hora, tentando puxar as pessoas da beira do precipício antes que o julgamento final, aquela fornalha do versículo 1 caia sobre a terra de fato. Sabe, se nós conectarmos isso ao quadro geral das Escrituras, surge uma reflexão profundamente perturbadora, mas ao mesmo tempo linda. Vamos observar o macro. As últimas palavras de todo o Antigo Testamento formam um aviso muito severo. Há uma promessa de graça, com o nascer do sol, claro, mas o livro e toda a era terminam com a palavra maldição. Um encerramento pesado. Muito. O Antigo Testamento, que representa a lei e os profetas, encerra sua mensagem avisando que, sem arrependimento e sem a restauração de corações, o resultado natural e inevitável para a humanidade caída é o julgamento e a maldição sobre a terra. E aí fica aquele suspense angustiante no ar durante 400 longos anos de silêncio profético. O suspense durou séculos. Mas, se a gente avançar e olhar para a conclusão de toda a Bíblia cristã, lá no final do livro do Apocalipse, nós vemos um espelho literário formidável. O Apocalipse também lida com o dia do Senhor, com fornalhas, com julgamentos iminentes e com a necessidade mais do que urgente de arrependimento. A estrutura teológica é praticamente a mesma. É a mesma. No entanto, devido à obra completa de Cristo, que é aquele sol da justiça que já nasceu e já trouxe cura, o Novo Testamento não precisa terminar com a palavra maldição. Na verdade, o Apocalipse termina no capítulo 22 dizendo com todas as letras: já não haverá maldição nenhuma. Que alívio! E a Bíblia se encerra com um convite aberto, definitivo e cheio de graça divina. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. As duas metades da Bíblia se espelham brilhantemente, mostrando a evolução da severidade da lei para a consumação final da graça. Nossa, essa arquitetura literária e teológica é algo que realmente tira o fôlego da gente. O Antigo Testamento termina com um aviso de maldição iminente e o Novo termina com um convite à graça eterna. Uma transformação profunda de cenário. Profunda demais. E a pergunta que fica flutuando no ar para cada um que nos escuta hoje não é se o sol da justiça vai ou não vai nascer, porque ele vai. A pergunta é quando essa luz avassaladora bater de frente com a humanidade, qual será a nossa experiência pessoal? Essa presença divina será para nós uma fornalha que consome as nossas arrogâncias ou será a luz que nos traz cura profunda e nos faz saltar de alegria e liberdade como aqueles bezerros saindo da estrebaria? É algo extremamente denso para todos nós pensarmos e examinarmos o nosso próprio coração hoje. Um exame essencial para todo cristão. Sem dúvida. Bem, para todos que nos acompanharam nesta jornada rica pelas palavras do profeta Malaquias, a nossa orientação e o nosso desejo mais sincero é que este momento de aprendizado não se encerre por aqui.
Conforme nossa programação, este áudio vai continuar agora com um lindo louvor que é inteiramente baseado nas promessas e nos temas desses capítulos 3 e 4 de Malaquias que nós acabamos de explorar juntos. Fica aqui o nosso convite muito caloroso para que permaneçam conectados. Usem este momento musical que se inicia logo a seguir para continuar em profunda comunhão, em reflexão e devoção a Deus, meditando em tudo o que foi compartilhado nesse nosso estudo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. Eis que eu envio o meu mensageiro, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vocês buscam. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como um derretedor e purificador de prata. Ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, para que tragam ao Senhor ofertas em justiça, um fogo que não destrói, um fogo que purifica. Ofertas em justiça. Pois eis que vem o dia, ardendo como uma fornalha. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, trazendo cura nas suas asas. O sol da justiça. E vocês sairão saltando como bezerros soltos da estrebaria, e pisotearão os ímpios, porque se farão cinzas, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Oh, pois eis que vem o dia, ardendo como uma fornalha. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. O sol da justiça nas suas asas. Quem suportará o dia da sua vinda? O fogo do ourives, trazendo cura nas suas asas.